galerinha do meu canal, aqui é a Tamires Laje pro T Fatorial. E conforme combinado no vídeo anterior, eu iria falar sobre o Dia Mundial da Limpeza. Porém, há um assunto muito mais importante e muito mais urgente para ser falado, que é sobre o Pantanal. Primeiro eu gostaria de apresentar para vocês o Pantanal. Assim, eu sei que não é minha área, então eu não vou inventar nada, eu vou falar só o que eu li e colocarei a fonte aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá bom? Se eu falar alguma besteira, você me corrige depois, por favor. O bioma do Pantanal é considerado uma das maiores extensões de áreas úmidas do planeta. Uma pequena parte do Pantanal fica no Brasil. Assim, uma pequena parte do bioma do Pantanal fica no Brasil. Porém, o que está no Brasil é muito rico. Tem uma biodiversidade incrível. Não é porque é uma pequena parte do Pantanal que vale a pena a gente destruir. Muito pelo contrário. Inclusive, uma característica importante e interessante é que algumas espécies ameaçadas em outros biomas do Brasil, no Pantanal, existem populações avantajadas. Doideira, né? Mas também esse bioma, ele tem uma rica biodiversidade. Muito rica mesmo. Só para vocês entenderem em números. São aproximadamente 4.700 espécies conhecidas, sendo 3.500 espécies de plantas, são 550 espécies de aves, inclusive o tuiuiu, né, que é o símbolo do Pantanal, 124 espécies de mamíferos, inclusive o maior santuário de onças pintadas do mundo está no Pantanal, 80 espécies de répteis, 60 espécies de anfíbios, e 260 espécies de peixes de água doce. E esse imenso reservatório de água doce é muito importante para o suprimento de água, para a estabilidade do clima e para a conservação do solo. Inclusive é tão importante que a Constituição de 1988 declarou o Pantanal como Patrimônio Nacional. E as Nações Unidas em 2000 declarou o Pantanal como Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera. O Pantanal é super importante. Tem uma biodiversidade incrível de fauna, de flora, atrai turistas de todo o Brasil e de todo o mundo e tem uma partezinha aqui no nosso Brasil. Somos abençoados de tantas formas. Bom, agora que eu apresentei um pouquinho sobre a riqueza que é o Pantanal, da riqueza que é esse bioma e da importância de termos esse bioma no nosso país, aliás, e da bênção também de termos. Vamos falar o que está acontecendo. Desde janeiro de 2020, o Pantanal está pegando fogo. Algumas pessoas estão acompanhando o que está acontecendo, então não é novidade, mas para outras é. Ah, Tamires, mas o Pantanal sempre pega fogo, principalmente nessa época do ano, não é? É. Todo ano pega fogo. Inclusive o ano passado foi declarado o ano que mais pegou fogo, porém esse ano superou. A gente pode perceber que ano após ano as queimadas, os incêndios estão aumentando, devastando cada vez mais esse bioma. Então, não é porque todo ano pega fogo que eu vou fazer um descaso, que eu vou deixar onças pintadas queimando, que eu vou deixar arara azul sem ter a árvore para colocar o seu ninho e continuar a espécie. Ah, mas Tamires, também o clima ajuda bastante, né? É seco, realmente, ajuda bastante. O Pantanal está enfrentando a pior seca em 47 anos. Com isso tem também muita matéria orgânica no solo, o que faz o fogo se propagar mais rápido. Porém, 90% dos incêndios causados são por ação humana. Às vezes são incêndios acidentais, realmente, às vezes tem alguém fumando, joga bituca naquela matéria orgânica seca, nem viu e causou um incêndio. É claro que o incêndio acidental não é para acontecer, não é para ficar jogando bituca de cigarro por aí, nem acendendo sei lá o que, perto de um local com bioma tão rico. Não é. Aliás, nem na cidade é para ficar jogando bituca no chão, mas isso não é assunto para esse vídeo. Porém, acontecem os incêndios criminosos, e são esses os preocupantes. E na maior parte das vezes é para pasto. Inclusive, antes de gravar esse vídeo, eu vi uma reportagem de que a Polícia Federal está investigando 5 fazendeiros por suspeitarem de ter
ajudado no incêndio. Vamos falar de números. Os números são assustadores, mas vamos falar de números. Como o Pantanal está queimando desde janeiro, os dados até o dia 6 de setembro é de que aproximadamente 2,3 milhões de hectares haviam sido queimados. Eu peguei os dados atualizados para o dia 13 de setembro pela UFRJ. De janeiro até o dia 13 de setembro, 2.916.000 hectares queimados. Isso equivale a 19% do bioma. Isso equivale a 19 cidades de São Paulo. E agora mais um dado assustador. O Parque Estadual Encontro das Águas é o maior santuário de onças pintadas do mundo. E está aqui no Brasil, lá no Pantanal. Porém, o incêndio chegou lá. E há 4 dias atrás, 60% desse parque havia sido queimado. Hoje o dado é que 85% foi queimado. Tá, e o que eu, aqui, de Vitória, Espírito Santo, posso fazer para ajudar o Pantanal? Bom, alguns brigadistas e voluntários estão tentando incansavelmente apagar o fogo e resgatar os animais, tentando cuidar e recuperar as vidas deles. Para isso precisa-se de doação. Então eu posso ajudar doando para essas organizações. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais, é só acessar o Instagram deles e ver o que eles estão fazendo. O que mais que eu posso fazer? Eu posso conhecer e divulgar para que mais pessoas conheçam essa catástrofe ambiental e para que o governo seja pressionado a fazer mais, a não ter esse descaso que vem tendo. O que mais que eu posso fazer? Inclusive é uma atitude que mostra que não é só culpa do governo. Consumo consciente. Aquilo que eu consumo gera uma reação em algum lugar. Os produtos que eu como vêm de um lugar. E às vezes esse lugar antes era uma mata, que foi queimada para ter o gado, para ter aquela monocultura. Então eu preciso conhecer as coisas que eu estou consumindo, saber de onde vem, os impactos que eu estou causando consumindo aquilo. Então também temos parte nisso. Então uma maneira de ajudar seria conhecer um pouco mais sobre aquilo que você está consumindo, repensar aquilo que você está consumindo, consumir de maneira equilibrada, consumir de maneira consciente. E lembrar sempre que somos todos um só. Vivemos no mesmo planeta, não tem planeta B, todos estão vivendo aqui no planeta Terra, ainda não descobrimos como viver em outros planetas. Quem sabe um dia. Mas nem por ter outro planeta a gente precisa destruir o que nos acolheu por tantos anos. E que para vivermos todos bem, temos que viver sabendo que o que eu faço aqui influencia o outro. Toda ação tem uma reação. Pode não me impactar diretamente, imediatamente, mas uma hora a reação chega. Por exemplo, a queimada no Pantanal, a fumaça está chegando no Rio de Janeiro e em São Paulo. E estão vendo se pode chegar aqui no Espírito Santo. Então assim, o que eu queria dizer nesse vídeo. Precisamos mudar nossas ações a partir de já. É um assunto que eu venho falando há um ano, né? E que não precisa ser de maneira drástica, mas precisa fazer um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia. A gente precisa reencontrar esse equilíbrio, porque do jeito que a gente está, no ritmo que a gente só vai ter um destino: destruir o nosso planeta. Aliás, somos inteligentes suficientes para saber que precisamos da natureza para sobreviver. Sim, seja para nossa alimentação, pelos vegetais, pelos animais, seja para a nossa hidratação, a água, seja para respirarmos. Então precisamos reencontrar esse equilíbrio. Precisamos tomar ações mais sustentáveis, mais conscientes, mais equilibradas. Para ontem, na verdade, para ontem. Porque a cada dia que passa a gente está destruindo mais. E o resultado é triste. Então, podemos mudar esse resultado se mudarmos agora nossas ações. E é esse o convite. O que está acontecendo no Pantanal não é algo novo, mas é algo assustador.
e que a cada ano que passa piora. Ao invés de aprendermos com o nosso erro passado, a gente está fazendo pior. E não está acontecendo só no Pantanal, não é só o Pantanal que está pegando fogo. E o pior é que, na maioria das vezes, a causa desse incêndio somos nós. Então, a natureza grita por ajuda e a gente não está escutando. Espero que não seja tarde demais quando escutarmos. Precisamos mais dela do que ela precisa de nós. Então, bora mudar aí nossos atos, nossas ações e fazer o mundo um pouco melhor.